Ouvistes o que foi dito, eu, porém, agora vos digo. Sermão do Monte, entrando numa parte muito bacana. Se prepara na cadeira, prepara o seu café e vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Parola nova, inédita, começando agora. Parola de número 135 e avançando dentro do tema Sermão do Monte. Hoje, a 8ª parola já dentro do tema Sermão do Monte. E nós estamos no capítulo 5 ainda, meninos. O negócio aqui vai longe, mas ó, como a gente disse em off, né? O Sermão do Monte é uma fonte inesgotável de assuntos para a gente tratar, porque aqui, de fato, está a base, está todo o fundamento do que veio a ser o ministério de Jesus. Aqui ele traz de uma forma, eu vou dizer um paradoxo, né? Sucinto, porém complexo, né? Tudo aquilo que era importante para falar a respeito do reino dos céus. Hoje, com formação de Oráculo Decano 04, enquanto mente brilhante recarrega suas baterias da placa luminosa, vamos seguir aqui nos nossos estúdios home office 100% improvisados, em Presidente Prudente, São José dos Pinhais e Vila Aurora, São Paulo, o bairro mais charmoso, porque, afinal de contas, o 04 está lá. E aí, Oráculo, como é que estão as coisas aí, lindão? Cara, tá leve hoje, né? Tá leve. O doutor da lei dos paroleiros não tá aqui, né? Eu acho que a gente pode abrir a verdade para os nossos espectadores. Ele tá de disciplina de novo. Né? Ele não tá aqui hoje porque ele tá de disciplina. Outra vez. Ele fez coisa feia com um amiguinho, né? Então ele... Ai. E aí, 04, firme e forte aí em São Paulo? Tudo em ordem, graças a Deus. Seu Arthur, Dom Pablo, tá tudo bem, graças a Deus. E você sabe que agora, Paulinho, aqui nas minhas caminhadas aqui, né, nos parques da cidade, as pessoas me param nas ruas e perguntam assim: que convite incrível foi o 04 chegando para vocês lá? Veio para brilhantar, era a cereja do bolo que faltava. E eu, assim, tô aqui só anotando, né, cara? Porque o dia que eu tiver que cobrar o cover artístico do 04, Paulinho, nós estamos mortos, cara. Porque o cara já chegou patrão. Multidões, cara. Já chegou patrão, já chegou botando ordem no negócio. Cara. Elevou o nível. Ó, é bom você botar um cara assim, por quê? Porque a gente já estava, né, chegando ali nas 120 parolas, 120 e poucas, quando o 04 veio como titular do time. Meu, 120 parolas, a gente já estava ficando meio acostumado com o negócio. Aí vem um cara com naipe desse, a gente tem que voltar a estudar, né? Tem que voltar a ler, tem que voltar a se preparar, usar o Evernote de novo. Não dá mais para encher linguiça, porque não tem como, né, cara? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como. A palavra é misericórdia. Misericórdia da gente, né, Xan? Pelo amor de Deus. Afinal de contas, quando nós chegamos, você já estava lá. Você é a origem de todas as coisas lá. Meninos, vamos avançar aqui então na nossa parola 135. E na semana passada, vocês fizeram uma parola que eu vou falar para vocês, cara. Foi uma das parolas mais legais que eu tive a oportunidade de assistir, né? E realmente foi bacana, foi muito. Se você não assistiu, parola 134 vai falar sobre a lei, se ela foi revogada ou se ela foi cumprida em Cristo. Isso aqui é um assunto, gente, que tira o sono de muita gente, mas eu tenho certeza que essa parola vai esclarecer bastante. Então, se você não assistiu, eu quero convidar você, parola 134, a anterior a essa aqui, porque além de ela ter sido muito profunda,
ela vai trazer para a gente um termo que o Ilcinho gosta muito de falar, né? Aquela Parola 134 foi a plataforma de lançamento para as próximas que nós vamos gravar agora, porque é exatamente a partir dessa questão da lei, né, que Jesus ele inaugura, vamos dizer assim, um terceiro momento, Paulinho, porque no primeiro momento são as bem-aventuranças, depois ele fala a respeito de sal e luz, e por aí vai, depois ele toca na questão da lei. E daqui para frente, até o final do capítulo 5, nós vamos ver uma sequência, vamos dizer assim, né? Eu vou usar aqui didática, uma sequência didática, que ela é formada por: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, e na sequência uma aplicação prática deste novo ensinamento, né? Então, daqui para as próximas palavras, você que está nos acompanhando aí, você vai perceber que essa mesma fórmula ela acaba se repetindo dentro de algumas partes da lei que são importantíssimas, né? A partir deste novo filtro que é o amor, né? Então, a primeira parte desse trecho, vamos dizer assim, né, do eu, porém, vos digo, vamos batizar assim essa parola hoje de eu, porém, vos digo, Jesus vai tratar um assunto que é o pontapé inicial aqui, que fala a respeito dos relacionamentos, né? O relacionamento, e aqui eu não estou falando do relacionamento de casamento, relacionamento entre homem e mulher, mas ele fala a respeito do relacionamento social, né? Então, eu vou daqui deixar a bola levantada para o Paulinho, porque ele tem a gente estava falando em off antes de começar a gravar, tem uma didática, uma forma de mostrar essa sequência que Jesus fala, que eu achei muito legal, eu queria que você repetisse, Paulinho. Legal, Arthur. Olha só, parece, quando a gente fala, né, você falou agora, citando o Ilcinho, né, que a parola que a gente fez na semana passada, ela levantou a bola, ela preparou o território para essa. Só que olha só, na semana passada a gente falou a mesma coisa a respeito da anterior, né? Isso não é caçando engajamento de vídeo, tá? Isso não é caça a engajamento. Isso é, na verdade, o entendimento claro de que o Sermão do Monte foi muito bem construído por Jesus. Muito bem construído, né? Jesus, ele concatenou, ele organizou esse sermão de uma forma extremamente pedagógica. Desde a chamada, né? A gente trabalhou as bem-aventuranças e eu usei esse termo lá atrás. As bem-aventuranças, elas representam uma chamada para quem Jesus queria que se aproximasse, para quem Jesus queria que saísse dos cantinhos, né? Porque não eram os primeiros ou considerados mais importantes dentro da prática religiosa vigente. Quando eu falo prática, eu estou falando do costume, né? Não da religião em si, não daquilo que a religião representava em si, mas do costume. Dentro da sinagoga, essa turma era a turma do cantinho, era a turma do fundo, não eram aqueles que sentavam no primeiro banco, né? Não eram aqueles que ocupavam uma posição de honra. Quer dizer, Jesus, ele chama aquela turma que não ocupava na religião vigente e na sua prática posições de honra, ele traz essa turma para perto, ele diz, é com você que eu quero falar, né? As bem-aventuranças representam isso. Depois Jesus gasta um tempo situando aquilo que ele faria, quais eram as intenções dele, e ele coloca uma cereja nesse bolo com aquilo que uma primeira cereja, né? Porque depois da cereja ainda vem a cobertura, ainda vem a velinha, ainda vem mais um punhado de coisa, mas ele coloca uma cereja nesse bolo quando ele diz assim, o meu objeto de trabalho com vocês aqui vai ser a lei, né? A mesma lei que vocês ouviram no último culto que vocês foram sábado passado lá no templo, na sinagoga, seja onde for, onde a lei foi proclamada para vocês. Mesma lei, a lei que vocês conhecem. E como você disse, Arthur, ele pega algumas leis-chave, porque quando a gente fala de lei,
logo, né, a nossa mente, ela vagueia até ela parar nos 10 mandamentos, no decálogo. Quando, na verdade, a Torá, o Pentateuco, ele contém quase 620 leis, né? Então, é um número de lei muito grande. Mas Jesus pega aquelas que são chaves, aquelas que são mais comuns de serem aplicadas, né? Por exemplo, ele pega algo que não apenas está no decálogo, que é o não matarás, aqui onde nós estamos, e não apenas está lá, mas consolida, por exemplo, dá fulcro, né, dá fundamento para a construção de cidades de refúgio quando dá posse da terra, a questão do homicida, a diferenciação do homicida que é voluntário para o homicida involuntário, quer dizer, há uma atenção a esse assunto, né? Se há uma atenção no universo bíblico do Antigo Testamento, é porque essa era uma prática, ou este era era uma questão recorrente no meio do povo, né? Então, essa lei era uma lei comumente aplicada. Então, não à toa, Jesus pega essa dentre as demais que ele vai pegar. E como você bem disse, Arthur, ele estabelece, mais uma vez elogiando aqui, fazendo alusão à pedagogia, à didática de Jesus no seu sermão, ele começa falando acerca da lei, agora usando um termo lá da parola passada, da lei da pedra, a lei da tábua, né? Vocês ouviram o que os sacerdotes disseram para vocês lá no templo. Na tábua está escrito isso, né? No rolo está escrito isso. A lei que foi recebida por Moisés e transmitida ao povo, lá está escrito isso. Agora eu vou dizer para vocês um significado um pouco mais profundo. Tem um termo que você usa, Arthur, e você usou ele em off agora há pouco conosco, que eu gosto muito dele, para explicar por que Jesus trabalha não uma ressignificação da lei, mas uma revisão da lei, né? Ou seja, vamos olhar de novo. A revisão pressupõe isso. Ressignificar vamos olhar e dar um novo significado, né? Jesus não fez isso, ele não deu um novo significado, ele não atualizou a lei. Ele olhou de novo, ele falou, vamos olhar de novo, atentos aos detalhes. Qual é o termo que você usou? Você disse, Jesus subiu a régua. Por quê? Porque Jesus, ele já abriu toda a parola, todo o Sermão do Monte, né? Era uma parola que ele estava tendo com o povo ali. Jesus, ele abriu o Sermão do Monte dizendo assim, eu não vim revogar, eu vim fazer cumprir. Agora vamos entender a dimensão de cumprimento, a estação de cumprimento que o Pai quer que vocês entendam para que vocês vivam em uma dimensão de perfeição e santidade, né? Porque a lei em si, ela tinha um objetivo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o Wilson citou na parola passada, passagens, por exemplo, de 1 Coríntios, Hebreus, que deixam claro que a lei ela tem um objetivo. E o objetivo é a absolvição, né? Ou a absolvição ou a reputação de culpa ao sujeito, né? Agora, a ideia não é culpa, a ideia não é provar ou não a culpabilidade, estabelecer uma pena. A ideia agora não é essa. A ideia é que a lei seja um parâmetro para estabelecer um degrau posterior à absolvição, que é aquilo que a gente pode chamar de santidade, sem a qual, conforme diz o autor da carta aos Hebreus, lá no 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a régua da lei subiu, a régua da aplicação da lei subiu. A ideia agora não é só dizer, pronto, você cumpriu, você matou um bichinho, esparramou o sangue dele onde tinha que esparramar, queimou a carne dele, queimou a gordura, feito, vai, e quando você pecar de novo, você traz o próximo sacrifício. Tanto que Jesus, ao subir a régua, como você disse também, Arthur, ele dá um fundamento para toda a sua teologia,
que o vai de Jesus já não é vai e volte quando você pecar, é vá e não peques mais, né? Ou seja, mude de uma vez por todas a conduta. A ideia não é pecar e provocar a morte de um bicho em holocausto para resolver o seu problema, né? A ideia é entender aquilo que foi dito lá atrás, misericórdia quer e não holocaustos. Ou seja, não deixe chegar no nível do holocausto, né? Não deixe chegar no nível do pecado, né? Intencione não desobedecer, intencione não magoar o Pai, né? A grande ideia de Jesus está aqui, quando Jesus eleva a régua da lei. E isso vai se aplicar, né? Nós estamos abrindo aqui esse bloco, mas isso vai se aplicar para todo esse bloco didático, que é o restante do capítulo 5, que a gente vai ter algumas ocorrências, né, dessa sequência formulária, né? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, e uma aplicação prática. Nós vamos ter algumas ocorrências disso. Em todas elas, o pressuposto, basicamente, é esse. Jesus deixando claro, a partir de diversos exemplos e exemplificações práticas, que a régua subiu, né? Que a ideia não é mais aquilo que a pedra poderia proporcionar, a lei da pedra, né? A lei da tábua, mas aquilo que é a intenção do Pai em referência àqueles que são o motivo da lei, aqueles que são a causa da lei, né? A causa da lei é para a salvação destes e há um propósito nisso. Eu concordo com tudo que foi dito. Você já sabia que eu ia falar isso, né? Não, na realidade, assim, eu estava ouvindo o Paulinho aí, estava lembrando da nossa conversa, e eu fiquei pensando assim, no carinho de Jesus, porque ele subiu realmente a régua, né? Agora o buraco seria mais em cima, né? Se ele subiu, tem que ser mais em cima, mas ele vem mostrando para a gente, né? Olha, embora subiu, o caminho é esse, eu vou te dar aqui qual é o caminho, né? E se a gente pensar, Deus sempre fez isso. Mas quando a gente vai lá para a situação de Gênesis, por exemplo, de Caim e Abel, antes de Caim tomar uma decisão, Deus apareceu para ele. Eu falo, né, em resumo, assim, o pecado está aí na porta aí do teu coração, né? Você pode decidir em não fazer, muda a tua atitude, que vai dar tudo certo. E ele preferiu tomar a atitude dele. Então eu vejo um Deus que é carinhoso e ele está subindo. Eu falo, olha, vai ser difícil, mas o caminho que você vai seguir é esse. E aí ele pega as situações, aí eu vou voltar para o Éden também. Ele pega as situações do dia a dia, né? Embora matar não seja algo comum, ou pelo menos não deve ser comum, ele faz uma comparação aqui com briga, né? Com rixa, com você dizer coisas para o seu irmão. Você só fala isso no momento que está tudo muito acalorado, né? Tá tudo, a ira está ali. Então, ele vai falar do momento de discussão. Aí, daqui a pouco, ele vai entrar numa situação de conserto, né? As intenções do nosso coração, a gente pode estar com uma aparência, mas qual é a intenção que está lá dentro? Ele vai entrar em divórcio, que hoje está comum. Vai falar de votos, vinganças, né? E no final ele vai terminar com uma aplicação prática do amor, né? Que é o finalzinho desse capítulo 5. Então eu vejo esse carinho de Jesus. Olha, a régua subiu, eu vou dar para vocês aqui como é que é. Na realidade, a parola de hoje ela vai exemplificar bem o que a gente conversou bastante no anterior, né? Que agora ele começa a vir com esses exemplos, e a gente pode ver aqui o carinho, né? Então, a mesma coisa foi no Éden, né? Ó, você pode tocar em tudo, menos numa árvore. Ele deu o caminho, só não vem por aqui, né? O restante está tudo. Então a gente vai voltar para Caim e Abel, quer dizer, é um Deus que se preocupa em nos dar as condições de como conseguir atingir os objetivos, mesmo que essa régua tenha subido. Então, se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, no não matarás, né? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Ele está pegando duas leis ali logo, né? A que está em Êxodo e a que está em Levíticos, né? Porque o primeiro é não matarás, o segundo é réu de juízo. Aí daqui a pouco ele já aplica. Se você falar, né, algo contra o teu irmão, ele já traz assim, ele já tá colocando no mesmo nível, como acabou de falar o Paulinho, você ofender alguém,
né? E quantas vezes hoje a gente não mata ninguém com um revólver, com uma facada, mas a gente mata com palavras, né? A gente ofende alguém, a gente bota essa pessoa para baixo, a gente precisa rever isso, e por isso que o Sermão do Monte ele é muito importante. Se ele é a base, se a gente for voltar para a primeira parola do Sermão do Monte, então, assim, isso aqui é a base do Evangelho também. Não adianta a gente achar só salvação, batismo com o Espírito Santo, mas agora ele vai começar a trazer um conteúdo nas afirmações dele, comparando com a lei, fala, olha, a lei dizia isso, então agora eu digo assim, que ele está dando um up, mas nos ensinando o caminho certo, precisa ser muito bem aplicado. E uma das coisas que eu pensaria é que, assim, primeiro é cuidar do nosso coração. A gente precisa cuidar dele, né? O que está provocando essa ira no nosso coração? A gente precisa ir para o joelho, se colocar diante de Deus. Jesus não tomava nenhuma atitude sem estar direcionado pelo próprio Pai. E a outra é tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. A gente, muitas vezes, fala coisas para as pessoas até... há uma situação que é bem específica, até para o próprio diabo. Judas vai dizer que nem o arcanjo Miguel ousou proferir injúria infame contra Satanás. Ele só disse, o Senhor te repreenda. Para pensar, a gente chama o irmão de idiota, que é o que Jesus está falando, de desgraçado, que é uma das raízes da palavra, que você não tem graça. A gente fala isso com facilidade. Se a gente pegar aí o ano passado, a questão da política, a gente falou, né? Eu estou falando a gente no modo geral, né? E eu conheço muitas pessoas que falam o diabo é um idiota, o diabo é isso. E a Bíblia diz, olha, nem o arcanjo Miguel, que seria o anjo mais poderoso, um dos anjos mais poderosos que existe no céu, ousou proferir injúria infame. Então, a gente precisa começar a pensar bem naquilo que Jesus ensina e pensar bem com aquilo que sai da nossa boca. A gente pôr em prática esses ensinamentos de Jesus. Senão, nós não somos pequenos cristos. A gente quer ser pequenos cristos para um monte de coisa. Mas para aquilo que é básico, talvez a pavimentação, o alicerce de uma construção, acho que até melhor do que pavimentação, são esses ensinos, eles precisam estar profundos em nós. Era a lei. Não, mas agora ele está dizendo aqui, o caminho é esse aqui. Para não chegar num assassinato, você precisa limpar teu coração e tomar cuidado com o que sai da tua boca. Sim. Eu gosto muito quando a gente trabalhava na escola dominical, né? Quando a gente estava junto em São Paulo ainda, que a gente lembra que existem dois tipos de relação, né? A relação vertical, que ela é com Deus, e a relação horizontal, que ela é com as pessoas. E eu vejo essa segunda parte aqui desse texto, do Sermão do Monte, se preocupando especificamente com a relação horizontal. Porque no começo do Sermão do Monte, Jesus vai focar muito sobre quem é você aí que está me ouvindo. Então, vamos falar a respeito de você. Então, assim, você que quer entrar no reino, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser cozido, você tem que ser humilde de coração, você tem que ser, enfim, uma série de características. Jesus estava falando especificamente do perfil das pessoas que estavam ouvindo. Mas agora ele fala assim, gente, se a maior lei que tem é o amor, e aí você fala, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ama o próximo como a si mesmo. Então aqui existe uma segunda dimensão de relacionamento que está dizendo para mim e para você que não adianta você ser sozinho. Ser igreja ou entrar no reino de Deus não adianta ser sozinho. Cristianismo não é uma prática individual, vamos dizer assim. É o meu modo de ver. Então, Jesus começa a tratar todos os aspectos relacionais com outras pessoas. Como é que você vai lidar em relação à ofensa? Como é que você vai lidar em relação a casamento? Como é que você vai lidar em relação à justiça, à oferta? Mas você pode perceber, meninos, que sempre está apontando no relacionamento com o outro. E aí, o que eu quero pontuar aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco
uma complementação do que o Duchamp falou. Jesus aqui está dizendo a seguinte coisa: ouvistes o que foi dito, o que importava era a aparência externa. Eu, porém, vos digo, se você não mudar o seu coração, de nada adianta você obedecer à lei externa. Jesus está trazendo uma outra dinâmica, agora está dizendo a seguinte coisa: olha, esqueça toda essa relação de coisas que você faz por causa da religião. E aí eu vou pegar uma frase que o Paulinho usou na parábola passada. Ele fala assim: eu não quero que você obedeça à lei, eu quero que você queira obedecer à lei. E aqui é uma diferença gritante, porque tem pessoas que acabam seguindo cegamente a lei atrás de aceitação das pessoas. Olhem para mim, vejam como eu sou espiritual, Mas Jesus está dizendo a seguinte coisa: olha, você pode fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Você pode fazer do jeito a coisa certa, mas do jeito errado. E esse começo aqui dessa nossa parola, nesse trecho, eu vejo Jesus mostrando assim: olha, existe um jeito certo de você fazer as coisas. Existe um jeito certo de manifestar o reino de Deus na Terra. E o jeito certo é: a transformação precisa acontecer de dentro para fora. A religião vai falar para a gente, vocês podem perceber, né? A gente já teve essa conversa várias vezes, né? A religião vai querer mudar você de fora para dentro. De que forma? Mude o seu comportamento, mude o seu vocabulário, mude as suas roupas, mude o seu perfume, mude aquilo que é externo, mude aquilo que é aparente. Por isso que a gente vê muitas vezes homens e mulheres dentro da igreja que sabem todas as coreografias gospel de cor, mas o coração ainda não precisa ser transformado. Mais para frente, Jesus vai chamar isso de sepulcro caiado, né? Então, assim, temos que nos preocupar, mudar a nossa perspectiva de começar a entender que o evangelho verdadeiro, ele só é vivido de dentro para fora. Se você continuar vivendo casca, você nunca vai viver o reino de Deus. Você vai continuar vivendo religião apenas. Então, meninos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa nesse primeiro bloco aqui, que já deu um belo de um pontapé inicial, e nós vamos retornar no segundo bloco, dando sequência, então, nesse trecho do Sermão do Monte. Para você que não está entendendo muito bem que versículo que nós estamos, a gente está trabalhando aqui Mateus 5, do versículo 21 até o versículo 26, nessa parola 135, a oitava, dentro do tema Sermão do Monte. Então você já sabe, o canal dos Paroleiros, ele já é multiplataforma. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, cortes no TikTok. O Oráculo prometeu que vai ter no Quai, mas não sei quando vai ser, né? Vamos ver. Mas para você que gosta do formato de podcast, só em áudio, enquanto você faz sua caminhada, enquanto você está aí dando um tapa na sua casa, está lavando o carro, enfim, fazendo um monte de coisa, a gente também está lá no Spotify e no Deezer, para você não perder nenhuma das atualizações do nosso canal. Esperamos vocês no bloco 2. Meninos, um abraço, até já. Tchau, tchau.